Bem, então eu aqui depois de um rápido banho de chuva, que só molhou a parte de cima, mas eu vim conversar sobre o vídeo que eu compartilhei sobre esse terapeuta que mostrou a realidade, né, dos terapeutas, curandeiros, quem trabalha com essa linha, com a linha espiritual de desobsessão, não só isso, mas todas as linhas, né? Seja em terreiro, seja em casas ou institutos de ayahuasca, seja feiticeiros ou curandeiros individuais ou terapeutas na linha de massagem ou qualquer linha que trabalhe. Tem que ter uma estrutura para que isso não fique com a família da pessoa, para que não traga problemas para a vida da pessoa, financeira, falta de caminho, né? Quero servir as pessoas, tem a ver com dar aquilo que não pode ser dado. Não pode ser dado. A sua energia vital, seu tempo de vida, o seu trabalho, a sua evolução. Então, o cuidar de si primeiro, uma regra básica de todo mundo que tem chamado para trabalhar com terapia, ou trabalhar com desobsessão, com limpeza, né, nessa linha mais pesada de magia, de feitiçaria, com demônios, enfim, né? Já passei por isso, eu tive um caso que eu tive que processar, porque eu vou dar um exemplo como é complicado entrar nessa energia de servidão, né? Quero servir, quero fazer a caridade a todo e qualquer custo. Não é assim que funciona. Eu vou dar um exemplo aqui nesse story, no próximo stories, como que foi isso e como foi extremamente decepcionante e como isso abaixou demais a minha energia e a energia da minha família. Fazer caridade demais não é nada de salvar o mundo, é só um ataque suicida seu, de ego, de achar que também que tem que salvar todo mundo. Além, o ego é uma coisa boa, mas a gente tem que tomar cuidado, né? Servir demais entra na energia de suicídio. Só para você entender que você não deve entregar demais aquilo que você tem. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Servir até um ponto de opa, não é assim que funciona. O que aconteceu bem no início, quando eu estava com a casa, tinha pessoas que eu amava demais, amava muito e amo, não deixei de amar por causa disso. Mas coloquei limites, aprendi a colocar limite. No início da casa, eu fiz uma sessão de ayahuasca gratuita. Vai vendo. Mas esquecemos uma coisa muito importante. Estamos na Terra, nós comemos, nós tomamos água, nós moramos, nós nos divertimos, né? Eu não bebo, não fumo, não uso drogas. Então não tenho esse tipo de consumo, não tenho esse tipo de coisas para gastar dinheiro. Mas tem roupa, tem que se vestir, né? Eu tenho família que eu tenho que sustentar. E não é assim que funciona. Nós temos que saber o limite. E saber que, às vezes, muitas das vezes, não vão entender. Mas você precisa entender como terapeuta. Você precisa entender e colocar limites em algumas coisas, em algumas situações. Para que não roube a sua energia de caminhada, sua energia financeira, sua energia de harmonia em casa, né? Porque eu já havia explicado para algumas pessoas, antes de chegar em mim, já chegou nos meus animais, que eu tenho bichinhos em casa, já chegou nos bichinhos de casa, nas emoções das pessoas que eu amo, ou seja, tem várias camadas para depois chegar até nós, até chegar em mim. Várias camadas para chegar do tipo, eu estou estressada. É muito difícil ficar estressada. É muito difícil ficar, né, aérea ou fora de mim. Porque é como se fosse né? Tem outras camadas, tem processos que eu consigo ver. Isso vem com a sua evolução, né? Vem com a sua caminhada, vem com o seu despertar da consciência. Sair do modo criança e achar que todo mundo tem que te proteger. E que a culpa sempre é dos outros. Né? Estar consciente que você já é um adulto e que fazer escolhas conscientes, que se você entra num relacionamento é escolha sua.
e que você aceita um chamado, também é escolha sua. No caso, eu escolhi um chamado. Trabalhar com a parte de xamanismo e com todas as outras bagagens que eu trago nesse trabalho com a ayahuasca de despertar espiritual e desobsessão e quebra de maldição hereditária. Não é qualquer magista que faz isso, meu bem. São maldições milenárias, às vezes. Problemas que a gente vai começar a desvendar agora e vai passar para o próximo, na próxima encarnação, para terminar aquilo que a gente começou. E eu tenho muito orgulho de quem me guia, de quem me acompanha, né? Em todas as linhas. Existe um mentor, alguém para orientar na área da Jurema, o momento certo, não faça isso por causa disso. E eles respeitam muito as minhas escolhas também. Porque temos experiências, não estamos aqui para obedecer cegamente nenhuma instrução espiritual. Se você faz isso, pode ter certeza que você está tendo problemas. Porque se você não questiona, significa que você não está aprendendo e nem entendendo por que você está fazendo o que você está fazendo. Se você não sabe a importância de um simples banho de ervas, começa a repensar a sua caminhada. Se você não acha que é uma coisa de nada, um banho de ervas, você precisa rever o que você está praticando na tua vida. Porque esse é o princípio básico, entender qual é o poder dos elementos e respeitar esses poderes. Estou sendo comida pelos pernilongos. Acabou de chover, né? Então, pare e pense sobre isso. Que a gente não tem que aceitar tudo que a espiritualidade fala, você tem que ter uma escolha consciente. E o mínimo, saber a importância dos rituais simples que você faz. Aquilo que você acha mais banal e simples. Seja um banho de erva, seja acender uma vela, seja colocar um copo com água. O que essa coisa faz por mim? E se assim você não conseguir entender o poder que tem sobre aquilo, não faça. E muito menos trabalhe com terapia. Não é para você. E só terminando o caso, né, contando o caso, depois de ter ofertado essa sessão gratuita, muitas pessoas se limparam, começaram a ter caminhos, começaram a ter trabalho, começou a ter lucidez mental, começou a escolher a sua caminhada no mundo espiritual e entender o seu chamado, né? Começaram a caminhar ali, falei, opa, tá tudo bem. Mas não deu nem 2 ou 3 meses. Tem gente que não chegou nem a 1 mês de limpeza, depois de todo esse trabalho, de toda essa lucidez. O que a pessoa escolheu? Voltar à vida que tinha antes. Por isso que servir demais também dá errado. Porque a pessoa não se escolheu e você escolheu a pessoa. Temos sim a capacidade de ajudar, mas a pessoa precisa se escolher. E somente uma pessoa dessas 10 foi que não teve esse tipo de comportamento. Chegou a falar para mim ou se comportar como dependente espiritual. Mas você fez isso da primeira vez. Por que você não pode fazer isso de novo? É sua obrigação. Ou seja, a pessoa se torna um dependente e essa é uma vibração que a pessoa já tem e não é só com o relacionamento com a espiritualidade ou comigo, e sim com toda a outra parte da vida dela. Essas outras pessoas já veem os relacionamentos com pai, mãe, irmão, irmã, tio, papagaio, periquito, ratos e ratoeiras que devem servir e ajudar a qualquer custo, porque se acha especial. E há também aquelas pessoas que não se escolheram, aquelas pessoas que são elevadas, que são às vezes até carregadas, mas até pediram ajuda, mas efetivamente não se escolheram. E aí é como você limpar um porco, cuidar de um porco, e ele voltar para a lama.
Então, se ele mesmo, esse porco, entra na casa, ele toma seus banhos, ele se cuida, ele se limpa, ele vê todo o processo que ele mesmo fez, que ele mesmo caminhou, pagou, lutou, aí ele vai dar valor. E isso não tem a ver só com a espiritualidade não, gente. Tem muitas vezes com muitas coisas que acontecem na nossa vida, com as nossas relações. Então, se valorize.